Hoje eu quero falar com você que sente o peso destas palavras vazio existencial. Eu quero falar com você que sente-se desconectado de qualquer propósito. Você que quer encontrar um sentido e uma razão para a sua vida, mas não tem a menor ideia por onde começar. Eu quero falar com você que sente-se constantemente angustiado. Em alguns momentos, essa angústia se generaliza como uma tristeza profunda e desesperadora que te paralisa. Eu quero falar com você porque eu tenho me dedicado a estudar este tema. E hoje eu quero compartilhar contigo um pouquinho do que eu tenho aprendido, para que eu possa te ajudar a dar passos importantes para mudar a sua situação atual. Tudo o que você verá aqui é fruto de estudo, pesquisa, experiência pessoal e experiência no acompanhamento de pessoas durante mais de 10 anos. Sempre lidando com as dores mais profundas das pessoas, perdas importantes e a busca de sentido. Por isso eu sei que o que eu te ofereço aqui merece que você escute com muita atenção esta aula. Por isso, dito isto, eu vou introduzir este tema para você. O vazio existencial é um tema que se refere à sensação de falta de propósito ou significado na vida. É um sentimento que pode surgir em qualquer momento da vida e na vida de qualquer pessoa. Mas, em geral, esse sentimento nasce, essa sensação, ela é desencadeada por alguns fatores. Eu poderia incluir aqui a falta de realização pessoal, quando se perde um ente querido, quando há mudanças significativas na vida, quando a pessoa se sente desconectada da sociedade ou da comunidade que ela faz parte, ou de um grupo ou instituição, e entre outros fatores, mas esses são os mais importantes. O vazio existencial ele pode causar uma variedade de emoções negativas, como tristeza, desespero, desânimo, ansiedade. Essas emoções levam muitas pessoas a comportamentos prejudiciais, desde o isolamento social, a dependência emocional e muitas vezes a vícios. O vazio existencial afeta cada pessoa em diferentes níveis. Algumas pessoas têm uma angústia constante, outras generalizam um quadro de depressivo, de tristeza. O que eu quero com esta aula é apresentar alguns prejuízos que o vazio existencial pode trazer, algumas soluções para que você comece a aprender a lidar com essa situação. Prejuízos do vazio existencial: a baixa autoestima e a desconfiança no ser humano. Quantas vezes, por causa desse sentimento de vazio existencial, você percebe que as pessoas têm a sua autoestima profundamente e a sua autoconfiança afetada negativamente? A vida, em muitos aspectos, para quem tem baixa autoestima, é desmotivada. Tudo fruto dessa sensação de vazio, que afeta o desempenho acadêmico e, consequentemente, a vida profissional, a habilidade que essa pessoa deveria ter de lidar com pressão e desafios. Suas habilidades ficam reduzidas. Outro grande prejuízo vivido é a dificuldade nos relacionamentos interpessoais. Muitas dificuldades vivem as pessoas que têm baixa autoestima para se relacionar com outras, porque afetam a sua capacidade de formar e manter relacionamentos saudáveis. E isso faz com que essa pessoa se afaste dos outros, tendo dificuldades em confiar, dificuldades em ter e estabelecer limites saudáveis numa relação. E no que diz respeito a relacionamentos, isso chama-se dependência emocional. Essa dependência emocional é uma tentativa de preencher o vazio existencial. E é muito prejudicial, tanto para a pessoa quanto para quem está envolvido. Quando alguém depende emocionalmente, ela tem dificuldade de tomar decisões, porque é comum que ela procure sempre aprovação na opinião da outra pessoa. Outra consequência da dependência emocional é que a baixa autoestima da pessoa que já
é arraigada, ela se torna ainda maior porque ela se sente que não é capaz de ser feliz ou de ter sucesso sem a presença e a aprovação da pessoa de quem ela depende emocionalmente. Outra coisa que acontece, consequência dessa dependência emocional, é o medo do abandono e da rejeição. E isso pode levar a pessoa a viver essa sensação, afetando negativamente os seus relacionamentos. Outra consequência é o isolamento social. A dependência emocional, pode observar, faz com que essas pessoas se afastem de outras pessoas. Porque ela está tão focada somente em uma pessoa de quem ela depende que ela não consegue enxergar mais ninguém ao seu redor. Por fim, a última consequência é a perda da identidade. Quem depende emocionalmente de outro faz com que a sua identidade, seus interesses pessoais estejam sempre se adaptando aos interesses e aos desejos da pessoa de quem ela depende. Bom, outra consequência do que nós falamos aqui de prejuízos do vazio existencial é o comprometimento da saúde física e mental, que é um grande problema que acomete pessoas que experimentam essa sensação de vazio. Porque essa pessoa tem dificuldade de ter hábitos de vida saudável. Porque essa pessoa tem baixa autoestima, essa pessoa está sempre desmotivada, essa pessoa se isola. E isso tem um impacto negativo nos hábitos, nos comportamentos, na alimentação, na falta de exercício, no sono. Afeta a saúde física e mental. Claro que cada pessoa reage de uma forma, mas de um modo geral isso leva a pessoa a ter uma vida sedentária, a não cuidar adequadamente daquilo que lhe causa problema físico. Nós podemos falar de problemas como obesidade, doenças cardiovasculares, própria aparência. Um outro prejuízo, as dificuldades financeiras. Olha, quando a pessoa se isola, quando a pessoa vive essa dependência emocional, quando a pessoa tem essa série de coisas, é claro que ela não vai trabalhar direito. É claro que ela não vai estudar direito. A desmotivação, o medo de errar, gera procrastinação. E um outro prejuízo é essa sensação de vazio, né? A falta de propósito, sentir que não há um propósito claro para a vida, o que traz sentimentos de tristeza, em alguns casos, até desespero. Eu queria que você tentasse agora comigo identificar quais prejuízos você pode ter vivido na sua vida. Então imagina quantas vezes essa sensação de vazio fez com que você se sentisse inferior, quantas vezes isso afetou a forma de você ver o mundo, as pessoas, como essa descrença fez com que você desacreditasse não só de você, mas do outro, da sociedade. E isso fez com que você se desconectasse de pessoas, de grupos, de instituições. Quantas vezes, por medo da solidão, você se apegou demais a pessoas? Vivendo a experiência da dependência emocional, esperando a aprovação, como em muitos momentos, você pode até ter sentido que não era mais você que vivia. Você vivia para fazer o que os outros faziam ou para fazer aquilo que te pediam para fazer. Quantas vezes você teve a sua saúde prejudicada pelo estresse ou pelos maus hábitos que desencadearam vícios? Quantas vezes você teve dificuldades financeiras e, como consequência, fez escolhas ruins de trabalho, de oportunidade, fazendo você perder tantas e tantas possibilidades melhores. Essa sensação de vazio pode ter te deixado profundamente triste em alguns momentos, ou sozinho. E isso, em algumas pessoas, pode beirar o desespero. Como será que você se vê hoje? Será que você hoje se vê como alguém que prefere assim nem pensar mais nisso e acaba apenas sobrevivendo? Apenas reagindo à vida? Faz
o que precisa ser feito ou o que te mandam fazer? Será que você não se sente preso a uma rotina, obrigações? Você não procrastina muito? Será que a falta de motivação e propósito, suas sucessivas tentativas de sucesso, te desanimaram, fizeram com que você desacreditasse de si? Lhe resta lamentar e viver se queixando daquilo que você não tem e daquilo que não dá certo na sua vida. Emocionalmente, ainda não se sente livre, ainda se sente uma pessoa presa numa dependência emocional e na necessidade da aprovação do outro? A desmotivação, a procrastinação, são barreiras ainda para o seu melhor desempenho acadêmico e profissional? Hoje, você ainda pode viver episódios de ansiedade por tantas coisas mal resolvidas e pela incerteza do futuro. Você tem uma tristeza, pode carregar essa tristeza em alguns momentos, que pode te paralisar e te fazer ter medo e desespero em alguns momentos. Quero imaginar como você quer viver. Você quer encontrar o sentido na sua vida. Você quer descobrir os seus valores. Você quer se conectar com o seu propósito. O que você quer é ter autoconfiança, se sentir livre, escolhendo a sua atitude positiva diante da vida. Você quer se sentir livre da dependência emocional. Não quer se importar com a opinião dos outros. Sei também que nos relacionamentos e no seu trabalho você prefere estar motivado, entendendo o propósito e por isso a motivação dentro de você. Você quer ter sucesso nos seus negócios. Você quer realizar a sua vida no trabalho. Você quer explorar, eu diria, conhecer o seu sofrimento, entender as suas dores e ver como que essas dores poderiam te ajudar a crescer. Alguns passos podem ser dados nesse sentido. O primeiro passo que eu te indico é recuperar a esperança e a autoestima. Olha, a primeira coisa que eu quero te dar como dica é recupere a sua esperança. Tem uma frase de Viktor Frankl, que é um psicólogo austríaco. Este homem viveu nos campos de concentração de Auschwitz. E ele nos ajuda a recuperar a esperança no ser humano, porque quem viveu aquela tragédia e viu, vamos dizer assim, o que o homem é capaz, mas acredita no homem, olha, tem muita gente ferida que não acredita no ser humano. E a sociedade, assim, ela faz com que a desvalorização da vida seja agravada. Olha o que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vendo homens, seres humanos, que matam sem o menor pudor. O homem, ele mesmo sendo capaz de matar, é o mesmo homem que é capaz de amar. Voltando aqui para falar para você um pouquinho desse testemunho do Viktor Frankl. Ele escreveu, abre aspas, nós que vivemos nos campos de concentração, lembramos das pessoas que andavam ali pelo bunker, confortando os outros, dando muitas vezes o seu último pedaço de pão. Talvez tenham sido poucos, mas são a prova suficiente de que de um homem pode tirar tudo, exceto uma coisa, a última liberdade humana. Escolher a sua atitude em todas as circunstâncias, escolher o seu caminho. Outra boa memória é quando ele se pergunta, Viktor Frankl, o que é o ser humano? O ser humano é o ser que sempre decide o que ele é. É o ser que inventou as câmeras de gás, mas também é aquele ser que entrou nas câmeras de gás de cabeça erguida e com uma oração nos lábios. Veja, na pior situação da vida, escolher uma atitude positiva. Bom, segundo ponto, identifique os seus valores. E nesse momento eu quero que você pare um pouco, pense comigo, anote.
Eu quero te ajudar a encontrar um propósito e um sentido, e eu primeiro preciso que você identifique os seus valores pessoais. Que valores podem ser esses? Honestidade, família, uma sociedade justa, valores ligados à fé, ao respeito, à empatia. Agora, vamos pensar, quais os recursos que você tem? Quando eu falo em recurso, pense nos seus talentos, no trabalho, na posição que você ocupa, nas pessoas que te apoiam. Identificar recursos é ajudar você a identificar habilidades, experiências, relacionamentos significativos. Quais são? Esses recursos podem ser utilizados para que você encontre um propósito e um sentido na vida. Por fim, eu quero que você pense em objetivos que você quer ter e que esses objetivos sejam alinhados com valores que você tem e onde você quer chegar. Bom, uma terceira dica que eu dou é que você explore o seu sofrimento. Esse é um ponto que exige coragem. Entramos num ponto delicado, mas fundamental para se ter uma perspectiva positiva em relação à vida. O sofrimento é algo que a gente precisa olhar com calma. E é importante olhar a sua situação atual. Como você percebe o sentido da sua vida? Como você se sente conectado ou não a um propósito maior? A vida, ela pode envolver dor e sofrimento, mas não é apenas isso. A vida inclui momentos de alegria, de amor, de esperança, de realizações. Agora, o sofrimento é uma parte inevitável da vida. Não é a única parte. E é importante que você se lembre que o sofrimento pode te ensinar e vai te ensinar a crescer e evoluir como ser humano. Por isso é importante encontrar maneiras de lidar com o sofrimento para que você aprenda a superá-lo. Fazendo escolhas saudáveis, positivas, cuidando da sua saúde física e mental, estabelecendo conexões significativas com outras pessoas, encontrando o propósito e o significado da sua vida. Isso vai te ajudar a tornar a vida mais gratificante e significativa. Veja, Viktor Frankl diz: quando o indivíduo se torna atento às situações da vida, essa vida passa a ter sentido para ele. E ele fica imunizado contra as duas sequelas do vazio existencial, que são o conformismo, que é nada mais do que fazer o que os outros fazem, isso é o conformismo, e o totalitarismo, que é fazer o que te mandam fazer. Lembra que eu disse lá, quem vive assim não vive, sobrevive. Não é livre, é uma pessoa que reage à vida. Eu vou te contar aqui uma história. Havia um jovem chamado Pedro. Ele era um atleta talentoso e apaixonado por esportes radicais. Ele praticava skate, surf, escalada, e ele sempre buscava novos desafios para superar. No entanto, um dia, durante uma escalada, Pedro sofreu um grave acidente que o deixou tetraplégico. Ele ficou paralisado do pescoço para baixo e teve que enfrentar a difícil realidade de ter que lidar com uma lesão tão grave. No começo, Pedro ficou arrasado e ele pensou que nunca mais seria capaz de fazer as coisas que ele amava fazer. Mas com o tempo, ele começou a perceber que ainda era possível viver uma vida plena e significativa, mesmo com aquela limitação física. Pedro se dedicou intensamente à sua reabilitação e à fisioterapia, trabalhando duro para fortalecer os seus músculos e recuperar parte da sua mobilidade. Ele também aprendeu a lidar com as limitações do seu corpo e encontrar novas maneiras de se envolver com o mundo ao seu redor. Com o passar do tempo, Pedro começou a se engajar em atividades de voluntariado e ajudar outras pessoas com deficiência a superar as suas próprias limitações. Ele se tornou uma fonte de inspiração para muitas pessoas, mostrando que é possível encontrar alegria e significado na vida,
independentemente das circunstâncias. Pedro também descobriu novas paixões como a arte e a escrita, se tornou um escritor e um ilustrador talentoso. Publicou um livro sobre a sua história de superação e inspiração. E embora a lesão de Pedro tenha sido um grande desafio na sua vida, ele conseguiu superá-la e encontrar um novo propósito. Veja, se tornou um exemplo de resiliência e determinação, mostrando que é possível enfrentar as adversidades da vida, encontrando significado e felicidade em meio às dificuldades. Portanto, com essa história, eu quero dizer que explorar o sofrimento, o seu sofrimento, consiste que você olhe o que está enfrentando e busque entender as suas causas e significados. Este processo vai te ajudar a encontrar um propósito no sofrimento e a desenvolver uma perspectiva mais positiva. Tem circulado nas redes sociais uma frase que diz: sofrer é opcional. Embora as circunstâncias externas da nossa vida sejam desafiadoras e dolorosas, nós temos uma escolha diante da forma que queremos reagir diante da dor e do sofrimento. A realidade, e é importante deixar muito claro isso, é que nós nunca somos totalmente livres, porque existem circunstâncias que nos limitam. Se alguém hoje tem filhos e dissesse para mim: eu não quero ser pai, não quero ser mãe, o que eu poderia dizer para essa pessoa? Você não pode ser pai, não pode ser mãe, mas o filho já existe. A única coisa que pode ser feita por essa pessoa é encontrar uma atitude diferente diante dessa não escolha. É exatamente o que disse lá Viktor Frankl. O homem ele vai sempre escolher a atitude de como ele vai estar diante daquilo que ele não pode escolher. Se ele não pode escolher estar na câmara de gás ou não, ele vai escolher a atitude com a qual ele vai entrar lá. O que é mais bonito no ser humano é a sua capacidade de amar. E amar é uma escolha, não é um sentimento. Portanto, nós exercemos a nossa liberdade exatamente quando nós escolhemos o modo como nos posicionamos diante da dor. Escolhendo não sofrer. A dor existe, mas o sofrimento é opcional. Se você tem dificuldade, tem sofrido, e esse sofrimento tem causado desesperança, talvez seja um momento de você começar a buscar ajuda. Olha, ninguém busca de modo consciente o sofrimento, mas sim, nós precisamos, de alguma maneira, nos posicionar diante das situações difíceis de modo maduro, fugindo da ilusão e da fantasia. Bom, outra dica que eu te dou é que você defina planos de ação, objetivos, alinhados com o seu propósito e valores. E isso pode incluir ações para melhorar os seus relacionamentos. Você poderia buscar novas atividades, comportamentos, projetos, formas de ajudar outras pessoas. Uma outra dica que eu te dou é que você estimule uma mudança de pensamento e atitude. A primeira mudança de hábito é você ter uma atitude positiva diante da vida. Não repetir palavras que te joguem para baixo, que te menosprezem, ou que joguem o ser humano lá embaixo. Não dar margem ao pessimismo que acompanha parte da sociedade atual. Vale lembrar que cada época tem as suas neuroses específicas. O homem atual, ele julga ter uma liberdade nunca antes vista, mas ele se sente preso e limitado, porque ele experimenta o vazio. A sua mudança de hábito começa com uma atitude grata diante da vida. Passe a encontrar atividades prazerosas alinhadas com seu propósito e objetivo na vida. Vença os seus vícios, alcance vitórias pessoais e comemore essas vitórias.
Busque uma vida equilibrada do ponto de vista da sua saúde física e mental. Construa e mantenha relacionamentos saudáveis. Busque praticar atividades físicas, se alimentar bem, ter momentos de descanso e lazer. Inclua isso a estar ao lado de pessoas que você ama ou até mesmo da sua própria companhia. Nada vai mudar se você não mudar, porque você é o agente da sua mudança. Bom, eu gostaria de agradecer por você ter se colocado disposto para ouvir essa aula que foi preparada para você com muito carinho e cuidado. Não foi muito fácil colocar tudo em ordem para te apresentar. E isso pode te ajudar a começar a ter uma vida com mais sentido e propósito. Sem dúvida, o que melhoraria tudo isso seria um acompanhamento terapêutico. E seria a melhor maneira que você poderia dispor para se ajudar. Eu também vivi momentos na minha vida em que fez total sentido essa palavra vazio existencial. E eu tive que mudar meu posicionamento, realinhar os meus objetivos. E para algumas pessoas eu sei que essa dor é mais forte. E se você se sentir assim, quiser empreender uma jornada, eu, com muito prazer, me coloco à sua disposição para caminharmos juntos. Eu terei uma alegria muito grande de colocar a minha experiência, o meu estudo, à sua disposição. Você já me segue nas redes sociais, você já conhece o meu trabalho, você pode falar comigo através do link, mas se você que assistiu esta aula, você provavelmente recebeu esta aula no seu WhatsApp. Lá você pode me dar um retorno, um feedback do que você achou. E caso eu possa fazer algo mais por você, você pode falar comigo diretamente lá. Eu agradeço mais uma vez. Esta aula agora em áudio, futuramente será gravada em vídeo, talvez com alguns acréscimos, para que possa, de fato, ajudar muitas pessoas na busca do seu significado e do seu propósito. Um grande abraço e eu aguardo o seu retorno.